Oi meninos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Ana Menezes e agora a gente vai começar um vídeo falando sobre algumas questões referentes à população brasileira. Essa atividade é uma atividade comentada, uma vez que a gente não pode estar de forma pessoal em sala de aula. Eu trabalhei com vocês o assunto da unidade 2, que foi a população brasileira, e agora vão algumas questões para que eu possa comentar com vocês. Essa atividade vocês não farão, mas vocês irão observar e prestar atenção para que a gente possa discutir posteriormente, ok? Eu espero que essa situação ela seja curta, esse tempo que a gente está afastado ele diminua, para que a gente possa ter o nosso contato físico juntos, nosso contato presencial, tá? Agora vão algumas atividades, ou melhor, algumas questões que eu separei, para que a gente possa dar um embasamento, para dar uma orientação melhor à aula que foi postada para vocês. Então vamos começar pela primeira pergunta. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Essa relação da população pela área, nós damos o nome de. Então, agora nós vamos às alternativas. Alternativa A, taxa de crescimento. Alternativa B, índice de desenvolvimento. Alternativa C, densidade demográfica. E alternativa D, taxa de natalidade. A E, taxa de fertilidade. Bem, nós sabemos e estudamos em sala de aula que a população dividida pela área do país, ela tem um nome de densidade demográfica. É obtida através da relação entre a população total e a extensão do território. Então, o resultado ele é dado por habitantes por quilômetro quadrado. Sendo assim, a nossa alternativa é a letra C, densidade demográfica. Vamos à segunda alternativa, ou melhor, segunda pergunta. A população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. A região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes é: bom, a região norte, uma região muito grande em extensão territorial. B, a região sudeste, uma região pequena, no entanto, desenvolvida economicamente. C, a região centro-oeste, uma região que hoje vem crescendo muito na exportação de soja e de carne, na produção agrícola e pecuária. D, a região sul, onde é uma região composta por um número muito grande de imigrantes, que contribuíram muito para a economia do nosso território brasileiro, bem como a miscigenação do nosso país. É a região nordeste, onde há uma concentração muito grande de trabalhadores que migraram para outras regiões em busca de melhores condições de vida, e região essa onde concentra-se um litoral belíssimo, bastante explorado pelo turismo. Então vamos à resposta. No que se refere à distribuição de maneira irregular no território brasileiro, o maior número de habitantes nas regiões do Brasil concentra-se na região sudeste. Devido à grande concentração de indústrias, isso fez com que muitos trabalhadores de diversas regiões, inclusive a região nordeste, migrassem para a região sudeste em busca de empregos e melhor condição de vida. Bom, nós vamos agora para a outra pergunta, que é referente à população. Desde meados da década de 1970, o Brasil vem registrando taxas de natalidade proporcional e sequencialmente menores em relação ao quantitativo populacional total. Assinale o fator que não produz relação com esse fenômeno demográfico. Então, nós temos demográfico, desculpem. Letra A, a diminuição da população rural. Letra B, a difusão do planejamento familiar. Letra C, incentivos públicos para métodos contraceptivos. Letra D, a inclusão da mulher no mercado de trabalho.
E letra E, o controle populacional rígido do Estado. A gente sabe que da década de 70 para cá, o número de habitantes do território brasileiro, ele começa a ter uma taxa de natalidade menor e uma taxa de fecundidade menor também. Ou seja, há uma diminuição, né, na quantidade de pessoas que nascem no nosso território. O número de crianças ele é muito pouco, é muito pequeno. No entanto, embora as políticas públicas existam, não houve controle rígido no Estado para conter o número de nascimentos, tal como ocorre na China, para citar um exemplo, né, como exemplo. Então, na China houve um controle de natalidade, né? As pessoas só podiam ter um filho, que foi considerada a política do filho único. No caso do Brasil, nunca houve isso. Então, as taxas de natalidade, ela hoje é menor comparado à taxa de natalidade da década de 50, da década até mesmo de 40. Então, a resposta, letra E, controle populacional rígido do Estado. A outra pergunta é: as características demográficas de um país são dinâmicas e alteram-se ao longo da história. Segundo diferentes contextos socioeconômicos, recentemente, o IBGE identificou algumas mudanças no perfil da população brasileira, entre os quais a diminuição da população masculina em relação à feminina nas regiões metropolitanas. Por outro lado, o aumento da população masculina em relação à feminina em alguns estados das regiões Norte e Centro-Oeste, além do envelhecimento geral da população. Assinale a alternativa que melhor explique pelo menos uma dessas alterações. Bem, nós temos a primeira alternativa, que é o envelhecimento da população. Ele explica-se pela baixa qualidade de vida de que dispõe o povo brasileiro em média, que significa dizer, nesse caso, que a população ela está envelhecendo e está tendo uma baixa qualidade de vida. B. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, as más condições de vida afetam principalmente mulheres e crianças, o que implica o aumento proporcional da população masculina. C. A violência nas regiões metropolitanas envolve mais a população masculina, o que ajuda a explicar a diminuição proporcional dessa população em relação à feminina nas regiões. Bem, por fim, a letra D. O aumento da população feminina nas grandes metrópoles explica-se pelo êxodo rural, ou seja, a busca do trabalho nas frentes agrícolas pela população masculina. Bom, analisando todas as orientações, todos os fatos, conclui-se que a letra C ela é a mais verdadeira, ela é a mais acertada, porque há uma violência muito grande nas metrópoles, a população masculina está mais envolvida, principalmente em alguns índices, como índices de criminalidade, né? O sexo masculino está mais envolvido nisso, né? E a população feminina também, ela vem se cuidando mais a cada ano que passa. Então, com isso, a gente tem uma diminuição maior por parte da população masculina na população brasileira, nessa questão entre as regiões Norte e Centro-Oeste. As regiões metropolitanas, elas sofrem com crimes relacionados à violência urbana, bem como a sequência de mortes envolvendo acidentes de trânsito. Estatisticamente, as maiores vítimas dessas ocorrências são homens, o que contribui para a diminuição dos espaços das metrópoles. A outra pergunta, ela fala: os últimos censos demográficos do Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmações abaixo são exemplos destas alterações, com exceção da ou do. Letra A. Declínio da taxa de natalidade, fecundidade e mortalidade geral. B. Aumento da população idosa no conjunto da população. C.
crescimento da população e ameaças de explosão demográfica. D. Elevação do número de pessoas empregadas no setor terciário. E a letra E. Aumento da expectativa de vida. Bem, nós temos aí como alternativa correta o crescimento da população e a ameaça da explosão demográfica. Por quê? A população ela cresceu muito ao longo dos tempos, né? Há uma concentração muito grande em umas cidades e em outras menos. Então a gente tem isso como uma ameaça na explosão demográfica em alguns pontos do território brasileiro. A outra pergunta fala: período de maior crescimento vegetativo da população brasileira, ela ocorreu na letra A, nós temos entre os anos de 1940 e 1970, devido ao rápido declínio das taxas de mortalidade e manutenção em patamares elevados das taxas de natalidade. B. Entre 1940 e 1972, devido à entrada de milhares de imigrantes no país. C. Entre os anos de 1960 e 1990, devido às mudanças estruturais ocorridas na economia brasileira. D. Os primeiros anos do século XX, em decorrência das medidas sanitárias implantadas em todo o território nacional. E E. Entre os anos de 1988 e 2008, em decorrência do planejamento familiar sugerido em nossa última Constituição Federal. Como a gente está falando sobre o crescimento vegetativo, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, o período onde houve um maior crescimento foi na alternativa A, entre 1940 e 1970. A outra pergunta fala: a população brasileira sempre teve um histórico de grande mobilidade desde a colonização. Cerca de 1/3 da população brasileira não reside onde nasceu. Entre as características da mobilidade da população nacional, na década de 90 estão, ou está, a queda do movimento migratório interno em direção ao Sudeste, ou seja, uma diminuição dessa migração para o Sudeste. B. O aumento do crescimento populacional de São Paulo, principal atratora, ou seja, a principal cidade que atrai pessoas para a região Sudeste. C. Redução drástica de corrente migratória em direção à Amazônia. D. Involução dos municípios de médio e pequeno porte que tiveram suas populações atraídas pelas metrópoles, ou seja, há uma diminuição da população em alguns municípios que foram em busca de outras condições de vida nas grandes cidades. E por fim, a letra E, grande onda migratória de sulistas em direção ao Nordeste. Bem, em relação à questão da mobilidade, do deslocamento dessa população desde o período da colonização, a gente tem a letra A como alternativa correta, onde a queda do movimento migratório interno se deu em direção ao Sudeste. Ao longo do tempo, a população ela foi diminuindo o fluxo migratório para essa região. As migrações são realizadas temporariamente em uma determinada época do ano. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano, por exemplo, na colheita de algum produto. No caso aqui de Alagoas, isso acontece com uma certa frequência em virtude da cana-de-açúcar. E retornam após alguns meses, com o término do trabalho. O termo deslocamento populacional, que completa corretamente o texto acima, é letra A, pendulares, letra B, sazonais, letra C, êxodo rural, letra D, intrarregionais e letra E, interregionais. Bem, todas essas alternativas tratam-se de migrações.
No entanto, a única migração que se encaixa nesse contexto trata-se da letra B, as migrações sazonais, aonde o trabalhador ele sai por um determinado tempo para trabalhar numa colheita, ele é contratado por um período e quando há o término dessa colheita ele retorna ao seu local de origem. Assinale a alternativa que não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração populacional no Brasil. A. Colonização concentrada em algumas faixas do território. B. Atividades econômicas mal distribuídas pelo espaço. C. Industrialização realizada primordialmente nos centros econômicos e de poder. D. Urbanização acelerada desde os tempos coloniais. E estabelecimentos de oligarquias regionais que comandavam o território durante vários períodos da história brasileira. Bem, aí nós pedimos o que não apresenta o motivo de concentração da população brasileira. Nesse contexto, o que nós encaixamos é a letra D, que a urbanização ela foi acelerada desde os tempos coloniais. As migrações pendulares. Falando ainda sobre migração, as migrações pendulares elas são: A. Movimentos de população rural em direção aos grandes centros urbanos. B. Deslocamento maciço de populações urbanas em direção ao campo. C. Movimentos ligados às atividades pastoris. D. Movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e o local de trabalho. C. Troca de imigrantes entre regiões. Troca de imigrantes entre as grandes regiões. Bom, esse tipo de migração pendular significa que o trabalhador ele pode morar numa cidade, trabalhar numa outra cidade próxima e ir e voltar diariamente do seu local de trabalho para a sua residência. A isso nós damos o nome de migração pendular, dando como opção correta a letra D. Entre os fatores que impulsionaram a migração europeia para o Brasil entre 1870 e 1930, nós podemos excluir a Primeira Guerra Mundial. B. A unificação política e industrialização tardia da Itália. C. As iniciativas dos fazendeiros de auxiliar os colonos. D. O desenvolvimento da cafeicultura. E, por fim, a abolição da escravatura e a consequente liberação de mão de obra. B. De todas essas alternativas aí, o único fator que não impulsionou a migração europeia, nesse caso, foi a Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, os europeus ainda continuavam nos seus países de origem. Eles começaram a migrar para o território brasileiro. População economicamente ativa e o IDH brasileiro. Então, nós vamos falar, população economicamente ativa é aquela população que trabalha, que gera renda, gera lucro ao nosso país. O índice de desenvolvimento humano em alguns países, o índice de desenvolvimento humano é um indicador que tem como objetivo, primeiro, medir o coeficiente de concentração de renda em determinado grupo de países, mostrando o tamanho da desigualdade das riquezas. Letra B. Permitir a avaliação de gestão e incorporação de práticas de responsabilidade social, planejando estratégias de monitoramento do desempenho. C. Difundir práticas de sustentabilidade aplicáveis mundialmente pelos países, priorizando aspectos econômicos, ambientais e sociais. D. Avaliar a produção contínua e sistemática
de índices de preços ao consumidor, a partir de dados comerciais e de prestações de serviço. E, por fim, analisar a situação social e econômica dos países, considerando como o crescimento econômico foi revertido em benefícios sociais. Enfim, como nós estamos falando da população economicamente ativa e do índice de desenvolvimento humano no Brasil, a gente percebe que a letra E ela se encaixa melhor devido às análises econômicas do país, como a população está vivendo, o que foi desenvolvido através de políticas públicas, né, para que se desenvolva alguns benefícios sociais e melhore o índice de vida da população brasileira, bem como o desenvolvimento econômico da população economicamente ativa. Neste século, durante as décadas de 1960 e 70, a migração interna no Brasil assumiu a direção campo-cidade. Entretanto, nas últimas décadas passou a ganhar destaque a migração campo-cidade, num movimento cotidiano que envolve milhares de trabalhadores, ou seja, passa, a ter, tendo em vista essas duas modalidades de migração apresentadas, explique. A. 3 fatores que promoveram e ainda promovem a migração do campo para a cidade. Bem, inicialmente nós tivemos a migração do campo para a cidade. No entanto, atualmente nós estamos tendo a migração inversa, que é da cidade para o campo. Então, quais fatores contribuíram para que a população ela saísse do campo em direção à cidade? O primeiro fator foi o processo de mecanização das atividades agrícolas, sendo responsáveis pela redução da mão de obra no campo. Ou seja, os grandes fazendeiros eles investiram em máquinas que substituíram o trabalho, a mão de obra dos agricultores. Segundo, a intensa industrialização nas cidades, fato que atraiu a população rural para esses centros urbanos em busca de emprego. Ou seja, essa população rural ela passa a ficar desempregada em decorrência de uma mecanização. As cidades grandes, as metrópoles, investem nas indústrias, havendo uma necessidade de mão de obra para o trabalho, o que atrai essa população para migrar para as grandes cidades. E terceiro e último, o modelo agrícola que exclui os trabalhadores rurais do acesso à terra, beneficiando os grandes latifúndios, havendo, portanto, a expulsão dos pequenos e médios produtores do campo. Imaginem, um pequeno produtor que não tem como concorrer com a produção de um grande latifundiário, onde produz mais, melhor e em menor tempo. Então, um pequeno produtor, ele não tem como concorrer com essas grandes produções dos latifúndios. Então, muitos deles começaram a sair da área rural em virtude dessa queda na sua produção, no seu lucro, no seu desenvolvimento agrícola. B. Como se realiza a migração campo-cidade? Bom, hoje nós temos um movimento inverso ao que nós conhecemos como êxodo rural. Ele se caracteriza através da capacitação da mão de obra de pessoas que residem em áreas urbanas e são captadas para realizarem trabalhos temporários no campo. É o caso dos boia-frias, que eles são contratados, recebem por aquele período da safra, depois disso eles são descartados, ou seja, não tem mais um trabalho certo. E muitas vezes eles buscam outro tipo de trabalho para o seu sustento. Bom, gente, eu espero que eu tenha contribuído um pouco para o entendimento de vocês. Eu desejo a vocês muita sorte, muita saúde. Eu desejo um grande abraço. Até a próxima aula. Espero que possamos nos encontrar o quanto antes. Abraço a todos e até nossas próximas orientações.